Boa noite a todos. Se alguém puder me avisar aí se o som tá bom, mas estranho que eu não tô vendo comentário nenhum hoje aqui. Eu não sei se não está havendo comentários. Não consigo visualizar aqui. Me parece que ou a ferramenta não está funcionando adequadamente aqui de comentários, ou alguma outra coisa. Deixa eu ver aqui. Não sei o que pode estar acontecendo aqui, gente. Esperar mais uns minutinhos para ver se mais pessoas vão chegando aqui na sala. Peço desculpa a vocês aí, mas eu não estou enxergando comentário nenhum aqui. Se alguém puder mandar no grupo do WhatsApp do centro, se o som tá funcionando direito, me ajuda, viu? Porque aqui não tá aparecendo nada aqui. Ah, tá. Obrigado, Vera. Apareceu aqui. É estranho, não tô enxergando comentário de ninguém. Que coisa, né? É, Daniel, então pra mim aqui não aparece comentário nenhum hoje. Alguém comentou outro dia aí que também tava com o mesmo problema. Quando estava. Quando foi fazer a palestra, não tava aparecendo. Enfim, eu vou tentar ficar meio de olho aqui no WhatsApp do centro. Quem quiser comentar alguma coisa, manda aqui que eu vou ver se eu dou uma olhada aqui, tá? Bom, vamos lá. Vamos começar. Lembrando vocês aí, quem quiser buscar uma água para pôr para fluidificar, pode buscar que eu espero um pouquinho, não tem problema. Sempre é bom a gente colocar uma água para fluidificar, né? Que à medida que nos é justo e necessário, a espiritualidade sempre ajuda, né? E aí a gente pode depois tomar e ser um pouquinho beneficiado aí, né? Podem buscar a aguinha aí que eu espero. Agora que o pessoal tá começando a entrar na sala, enxergo 11 pessoas aqui. Esperar mais um pouquinho. Espero que esteja bem com todos vocês aí, né? Período de quarentena meio chato para todo mundo, mas a gente vai levando, né? Bom, vamos começar então. Vamos primeiro fazer uma prece para que a gente possa começar nosso trabalho um pouco mais tranquilo, né? Vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, pedir a Ele que possa sempre nos amparar e agradecer a Ele por mais uma semana que se foi, mais desafios que se passaram e um pouquinho mais que nós conseguimos evoluir no nosso progresso espiritual. Agradecer a espiritualidade que sempre está presente conosco, pela ajuda que eles nos dão, sempre que nos é necessário. Pedir aos espíritos protetores que possam, durante essa breve reunião, possam fluidificar as águas, que
todos nós temos, para que nela seja depositado tudo que possa ser bom para o nosso corpo físico e o nosso espírito. E que o texto de hoje possa ser útil tanto para os encarnados quanto para os desencarnados, talvez até mais para os desencarnados do que nós propriamente ditos que aqui ainda estamos na carne. Muito obrigado, meu Pai, por mais essa oportunidade. Assim seja. Bom, o tema hoje que a gente vai conversar, ele fica no capítulo 5. E o capítulo 5 é o Bem-aventurados os aflitos. Só que ele é um item que ele fica lá para baixo, ele é o item 21. Ele é bem lá para baixo no capítulo já. E o tema é perda de entes queridos, né? E mais focado, essa mensagem aqui que foi deixada, ela é mais focada em mortes prematuras, né? São as mortes de pessoas, não vamos dizer assim que desencarnam fora da idade, porque isso não existe, mas são pessoas que desencarnam, espíritos que desencarnam ainda jovens, né? Não seguiram o curso que nós achamos que é natural para a vida, que é o curso de nós desencarnarmos já mais velhos, né? Depois que a gente já tem uma certa idade. Então, fala e é focado mais nas mortes prematuras. O que é por isso que talvez do quórum aqui de encarnados que esteja assistindo hoje sobre esse texto, talvez tenha mais desencarnado, né? Sofrendo com isso, do que propriamente nós aqui estamos encarnados. Então, quem deixou essa mensagem foi Sanson. Ele era um antigo membro da Sociedade Espírita Parisiense. Isso foi em 1863 que ele deixou essa mensagem. E ele começa a mensagem, ele deixa uma carta, ele começa ela dizendo o seguinte: quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens antes dos velhos, dizeis frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que é forte e tem a vida pela frente, para conservar aqueles que já viveram longos anos repletos de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais. Fere o coração de uma mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. Então, esse espírito aqui, amigo da Sociedade Espírita Parisiense, ele vem e deixa mais ou menos o que as pessoas, né, o que normalmente a sociedade fala, o que as pessoas acabam falando, né? Mas levou uma criança jovem, né? Deixou aqui aqueles mais idosos que já estão no final da vida, já fizeram tanto na vida, por que não foram eles, né? E aí esse texto ele vem falar das mortes prematuras, porque perder um ente querido sempre é doloroso, né? A gente perder um filho que perde um pai, ou a gente perder um tio, a gente perder uma tia, perder um avô, uma avó, sempre é doloroso. No entanto, quer queira ou não, já é algo esperado por nós. Porque quando a gente vem para essa vida, que a gente encarna, é meio que natural todos nós termos a certeza de que nós iremos enterrar os nossos pais, que nós iremos enterrar os nossos avós, né? Que nós iremos enterrar aqueles que já são de uma geração à frente da nossa. Mais doloroso do que você perder, né? E ter que. Não é perder, não vamos usar a palavra perder, mas mais doloroso do que o desencarne de um ente querido é quando esse ente querido é um filho seu. É alguém mais jovem que você, um sobrinho, uma sobrinha. Porque na nosso subconsciente
e na nossa consciência não é algo natural, né? A gente não espera que isso aconteça, a gente espera o contrário sempre. Os jovens enterrar os mais velhos. Então, a dor de perder um filho ou alguém mais jovem sempre é uma dor mais pesada, né? Porque não é algo natural, algo que a gente entenda que seja natural. Mas, por outro lado, achar que Deus fez isso para te punir, para te castigar, ou seja, achar que isso é uma maldade divina, ou que ele não sabe o que ele está fazendo, ter esse pensamento não tem o menor sentido a partir do momento que a gente começa a estudar um pouco espiritismo e começa a entender um pouco mais os porquês das encarnações. Né? Então, jamais, e essa é uma das pontuações que ele coloca para a gente no texto, jamais a gente pode achar que, porque nós perdemos o ente querido, né, jovem, prematuro, que isso foi feito para que nós fôssemos punidos. Justamente porque nada se faz sem ter uma finalidade inteligente por trás do que acontece, né, no processo encarnatório. E tudo que acontece conosco ou com o ente querido, né, sempre tem alguma razão, algum propósito. Ninguém jamais vai sofrer à toa, ninguém vai carregar um fardo maior do que consegue. Né? Então, essa é uma das primeiras coisas que ele coloca na mensagem dele. E aí ele segue o texto, uma das passagens dele, ele diz o seguinte: acreditai-me, a morte é preferível mesmo para alguém de 20 anos. A estes desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, ferem o coração de uma mãe e fazem, antes do tempo, branquear os seus cabelos. Traduzindo aqui para um português um pouco mais coloquial aqui, o que ele fala? Que ele diz o seguinte: acredite que a morte sempre ela é preferível. Sempre. Mesmo para alguém jovem, né, de 20 anos. E nesse caso aqui, quando ele fala sobre esses desregramentos vergonhosos, o que ele está querendo dizer? Que às vezes o espírito desencarnar antes, porque assim, vamos lá, quando a gente desencarna, existem vários aspectos do porquê que a gente desencarna. Então a gente pode ter se passado algumas coisas diferentes. Uma delas que ele coloca aqui é o seguinte: às vezes um jovem desencarnar com uns 20 anos, né, que é o que ele cita aqui, mas vamos falar de jovem aqui, que é um momento aí que já seria um maior de idade, mas ainda não seria um adulto por completo. E às vezes um espírito desse desencarnar tem mais às vezes tem a ver com ele não gerar mais faltas na vida dele. Então quando ele fala que esse desregramento vergonhoso, que desola a família honrada, fere o coração de uma mãe e branqueia os cabelos do pai, quer dizer, às vezes existem jovens que estão seguindo uma vida como encarnado meio fora do que seria uma vida para um progresso moral. Ou seja, ele está cavando, ele está criando mais problemas na encarnação dele do que deveria. Então ele veio aqui, encarnou para tentar parar algumas arestas, e às vezes lá com os seus 20 anos, ele está por um caminho que só vai piorar a encarnação dele. Então, às vezes, para que não seja gerada mais faltas, né, mais problemas na sua encarnação, às vezes o espírito desencarna cedo, né, e vai para o plano espiritual justamente para tentar poupá-lo de cometer mais erros. Ou se realmente esse espírito que veio jovem já conseguiu cumprir tudo o que ele precisava cumprir como nessa encarnação atual,
O desencarne prematuro, ele, ele se faz necessário porque perde o sentido de o espírito, né, continuar encarnado no corpo, por mais que seja jovem. Às vezes o espírito encarna para viver um curto período de tempo aqui na Terra, né? Às vezes ele tem só algumas coisas a cumprir aqui, às vezes pode ser algumas provas, às vezes pode ser algumas expiações, enfim. Ele tem uma pequena tarefa a cumprir no plano encarnado. Então ele vem, encarna, cumpre o que ele tem que cumprir e vai embora, desencarna. Porque não faz mais sentido ele ficar aqui é, 90 anos como encarnado, sendo que no começo da vida só que era o período que era necessário para que ele conseguisse evoluir moralmente, ou para que ele pudesse parar alguma aresta, né? Ou às vezes esses espíritos eles vêm até em missão para tentar ajudar o pai e a mãe a ter um certo entendimento da vida, a ter um certo entendimento do que é perder alguém, né? Às vezes ele faz parte de um plano até um pouco maior, que envolve os pais, envolve, né, outras pessoas. E aí sim, ele desencarna cedo porque a vida para ele, como encarnado, era só aquele pedacinho mesmo que ele tinha que viver, né? A gente vai saber disso aqui, a gente como encarnado, se a gente perder um filho, a gente vai saber se era isso, a gente vai saber se era porque ele já cumpriu o que ele tinha que cumprir, ou se era porque ele já estava fazendo muita coisa errada, então ele foi tirado da gente antes, a gente não vai saber. E também não interessa muito a gente ficar pensando nisso e tentar entender por que que desencarnou cedo, né? Cada um tem um tempo encarnatório, a gente precisa ter fé de que isso faz sentido, o tempo que a pessoa ficou aqui, que para ela foi bom, né? Mas a gente não precisa tentar ficar tentando adivinhar o que, que aconteceu, o que deixou de acontecer. E aí, por vezes, quando acontece isso, né, de perder um ente querido, né, às vezes as pessoas, né, que tá encarnada, elas acabam falando, é uma terrível desgraça, que uma vida tão plena de esperança seja tão cedo cortada. Então, às vezes a gente acha que uma pessoa jovem, quando morreu, isso é muito comum, né, vinha aquele pensamento, tipo, puxa, mas tinha tanto para viver ainda. Nossa, mas tava no começo da vida, morreu tão cedo, né? Ia ter uma vida tão linda, ia ter família, enfim. Tudo isso é achismo, na verdade, é suposição nossa, porque no futuro a gente não consegue prever, a gente não sabe o que vai acontecer. E a gente tem que pensar um pouco, né, sobre isso, porque quando a gente fala que uma vida tão plena de esperança, a gente vai ter tanto, nossa, mas do que a gente está falando exatamente, né? Que esperança é essa? A esperança da Terra? Por vezes a gente, quando pensa nisso, puxa, mas se tivesse ficado encarnado, ia ter uma vida tão boa, mas boa no quê? Boa, ia ter um emprego bom, ia ter uma carreira boa, ia juntar dinheiro. Às vezes as pessoas têm mais esse pensamento materialista do que seria a vida de alguém, do que propriamente tentar entender que as pessoas encarnam e desencarnam e cada um tem o seu tempo de plano na Terra. Então, misturar, às vezes isso acontece, o sentimento, né, e o pensamento mistura o materialismo com o progresso moral. Então, às vezes as pessoas pensam, puxa, mas podia ter uma vida tão boa, mas tão boa de quê? De dinheiro que estamos falando? Porque a gente não sabe o que era preciso para a pessoa moralmente para ela viver aqui, né? Como encarnado. Então, essa visão, quando se perde, né, um ente querido, a gente tem que o máximo possível tentar esquecer, colocar de lado essa visão material, sabe? Às vezes, e é comum isso às vezes acontecer, essa pessoa desencarna, puxa, mas ele estava tão feliz, estava numa carreira tão boa, tinha comprado uma casa agora, tinha acabado de casar e nossa, tava caminhando tão bem a vida dele, mas o materialismo a gente não veio para cá para juntar conquistas materiais, né? Nós viemos aqui para juntar conquistas morais. Então, o materialismo é algo que a gente precisa deixar de canto nessa hora.
E, e aí, quando a gente vai falar de crescimento moral, né? E quando a gente pensa isso, quando a gente pensa ali no desencarne para o futuro, quando a gente tem esse pensamento, puxa vida, mas né, ele tinha tanta coisa a viver, mas será que a vida dele, pós aquele período que ele encarnou, seria realmente uma vida de alegria? Será que não ia ser uma vida só de amargura? Será que ele não ia ter uma vida pior do que a que ele estava tendo? Né? E o fato dele ter deixado o corpo não tenha sido realmente algo bom nesse sentido também para ele. E quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar na existência futura. E onde fica a existência futura? Tipo, ele acabou essa encarnação, mas a gente sabe que o espírito está do outro lado, ele continua vivendo, né? Ele continua com seus afazeres, com as suas tarefas, ele continua tendo uma vida como espírito. E, e quando a gente pensa nisso, na verdade, a verdadeira existência, né, que é no plano espiritual, e lá o que tudo que ele tem para fazer, né? Ele deixou de estar aqui no plano dos encarnados, mas no plano espiritual ele tem tantos afazeres a serem cumpridos, né? Chega o ponto aqui durante essa carta que esse espírito deixa, que é um ponto bem polêmico, vamos dizer assim, né? Porque, pra ser sincero, eu acho que a gente, no, no, no estágio atual que nós estamos, todos nós aqui, eu acho que nós não temos ainda não temos essa grandiosidade de pensamento e de sentimento, né? Mas ele coloca uma seguinte frase, assim, ele fala o seguinte: deveríamos nos alegrar quando um ente querido deixa o corpo. Olha que negócio pesado, porque é, eu, é um sentimento que eu acho que nós aqui que estamos encarnados aqui nesse momento espiritual e nesse momento do planeta Terra, nós não temos essa competência. Ninguém tem essa competência aqui. Então, e esse é o grande legal do Espiritismo e do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé é raciocinada, então nem sempre o que a gente lê, a gente deveria tentar, não é deveria tentar, mas a gente não pode ficar chateado ou ficar triste quando a gente lê alguma coisa no Evangelho segundo o Espiritismo que a gente sabe que a gente não vai conseguir cumprir. E essa é uma das frases que a gente sabe que a gente não vai conseguir cumprir. Deveríamos nos alegrar quando o ente querido deixa o corpo. Nós não temos competência e nós não somos elevados moralmente para conseguir nos alegrarmos quando o ente querido deixa o corpo. O mais importante é a gente entender o outro pedaço da frase que ele colocou, que ele põe uma vírgula. Ele fala o seguinte: é egoísmo querer que eles fiquem encarnados sofrendo. Então, feliz a gente não vai ficar. Alegre a gente não vai ficar, porque a gente não tem ainda esse grau de evolução. Mas o egoísmo a gente pode trabalhar. Né? O egoísmo no sentido de ficar desejando que o espírito não desencarne ou se lamentando exacerbadamente porque ele desencarnou, e querendo de forma muito efêmera que ele estivesse aqui ainda. Por que isso é egoísmo? Porque nesse momento a gente está muito mais pensando em tapar o buraco que ficou dentro da gente, da falta desse ente querido, do que propriamente a gente está pensando no que era o melhor para ele. Então, essa frase no Evangelho ela é bem polêmica, porque ela vem com essa questão de a gente ter que se alegrar, que isso não é possível para o nosso grau de evolução.
Então não vamos sofrer por causa disso, mas o outro pedaço da frase eu acho que dá pra gente trabalhar, que é o egoísmo de querer que ele continue encarnado sofrendo. Então eu acho que esse pedaço da frase a gente conseguiria fazer um algo a mais, a gente conseguiria tentar nos melhorar, tentar entender mais, né? Para não ser egoísmo, não ser egoísta, a gente precisa ter muita fé no futuro, muita fé no que a gente planejou como encarnado, o que Deus planeja para nossa vida, né? E aí, quando ele, logo depois dessa frase, ele fala o seguinte: compreende-se essa dor, né? Entende-se que quem tem essa dor são aqueles que não têm fé e que veem na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu envoltório material. Então ele fala, primeiro, para a gente ser alegre, que a gente já viu que a gente não consegue. Depois ele fala do egoísmo. E atrelado ao egoísmo, ele fala justamente sobre nós termos fé, né, na evolução, no progresso, e principalmente o entendimento, né, nós espíritos, o entendimento de que é necessário o desencarne e de que, na verdade, a vida, a nossa vida primária é no plano espiritual, não é no plano dos encarnados. Não é aqui, né? É no plano espiritual. Então a gente precisa manter a nossa cabeça no lugar nesses momentos para poder, vamos dizer assim, aceitar melhor o desencarne, mas compreender melhor o desencarne. Ele deixa uma mensagem aqui na carta para as mães, né? Ele fala o seguinte: mães, sabeis que vossos filhos, bem amados, estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos os protegem, vossas lembranças embriagam-lhe de alegria. É mais uma mensagem de conforto, né, para aquelas mães que perdem os filhos, de que a vida continua e de que à medida que o espírito fique bem lá do outro lado, né, no plano espiritual, ele pode sim trazer boas energias. E aí o mais importante sobre tudo isso, né, sobre o pós-desencarne, é sobre as dores que quem fica aqui como encarnado acaba tendo, né, a mãe, né, enfim, os pais, né, às vezes os tios. E aí essa falta de fé e às vezes essa revolta com Deus, né? Pô, por que tirou de mim? Por que não me levou? Por que levou ele? A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente pensa e com o que a gente vibra. Porque a gente sabe, né? Durante o estudo da nossa doutrina, a gente sabe que os nossos pensamentos, o que a gente emana, o que a gente ora, o que a gente às vezes fala mal, enfim, a nossa palavra, o nosso pensamento tem muita força, tem muita força. Então, para quem desencarna, também não vamos achar que é mil maravilhas, né? A gente entende isso, a gente sabe que, aliás, a gente não sabe qual que é a condição que o espírito vai chegar do outro lado. Qual que é o nível de preparo já moral que ele tem para chegar do outro lado e conseguir estar bem. Ou conseguir ser ajudado. A gente não tem esse conhecimento aqui, né? E aí cada espírito vai desencarnar de uma maneira diferente, vai chegar com uma vibração diferente do outro lado, vai chegar com um pensamento diferente do outro lado. E é justamente isso que a gente tem que tomar cuidado quem fica aqui como encarnado, porque se a gente, dependendo do que a gente pensar, dependendo do que a gente vibrar, a gente pode ter uma influência muito negativa com quem se foi, né? A gente pode acabar atrapalhando a existência dele no plano espiritual, pode acabar atrapalhando o curso como espírito dele, se os nossos pensamentos aqui, né, de encarnados, não foram um pensamento bom. Então, nesse momento, por mais doloroso que seja, por mais ruim que esteja sendo o momento para quem está encarnado, é muito importante orações e vibrações de apoio ao espírito que desencarnou.
Não ficar pensando, eu queria que você estivesse aqui, você devia estar aqui. Quanto mais lamentação nós, como encarnados, tivermos nesse momento, mais nós iremos atrapalhar o espírito que desencarnou. Para ele não é fácil, como não é fácil para quem está encarnado, mas a gente precisa orar e vibrar coisas boas para que ele lá do outro lado possa receber energia boa também, possa conseguir seguir o seu caminho, possa conseguir ser ajudado, né? E ter uma passagem aí do encarnado para o desencarnado um pouco mais tranquila, né? E outra coisa que ele coloca na carta dele é que às vezes as pessoas falam, que aí aqui é sobre o desencarne de outras pessoas, fora os entes queridos, né? Ele fala o seguinte, né? E é um jargão que as pessoas falam, se fosse um homem de bem, teria morrido. Ou seja, às vezes, por que levou esse aqui, que é um homem de bem, e deixou esse vagabundo aqui na Terra, esse bandido na Terra? E ele fala, vocês estão corretos, porque o de bem tem que morrer antes mesmo, né? Porque quem não é, quem não é um homem de bem tem que ficar mais tempo na Terra para tentar se melhorar. Então, realmente, faz o total sentido, né? Um homem de bem morrer primeiro que um homem que não é de bem. Porque o homem de bem talvez já tenha cumprido, ou talvez já tenha vindo melhor moralmente do que o homem que não é de bem. E provável que ele já tenha cumprido a pena dele e é de merecimento dele, e isso é bom, é de merecimento dele desencarnar e voltar a viver no plano espiritual. Então, essa é isso que ele fala sobre esse jargão aí, até concordando com o que as pessoas falam, né? Bom, é isso que eu tinha hoje para passar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser falar alguma coisa, manda aqui no WhatsApp aqui que eu consigo enxergar. Aí se alguém precisar pedir alguma coisa, estou aqui conectado. Eu sei que o som meu aqui quando eu falo demora para chegar aí. Se ninguém tiver mais nada, então já dá para a gente encerrar. Vamos fazer então uma oração de encerramento, gente, para a gente poder seguir a nossa noite aí, né? Vamos levar um pouco o nosso pensamento a Deus de novo. Agradecer aos nossos irmãos espirituais por essa pequena reunião. Agradecer a eles as nossas águas fluidificadas. Que possamos nessa próxima semana ter a coragem de enfrentar a nossa vida, de poder passar pelas nossas provas e expiações. Que possamos ter a energia necessária para pular as pedras que aparecem nos nossos caminhos. E que os nossos irmãos protetores possam sempre olhar por nós, nos acompanhar, nos orientar na medida que nos é necessário, na medida que nos é justo, para que possamos nos sentir um pouquinho mais amparados pela espiritualidade. Muito obrigado, meu Pai, por mais um dia. Muito obrigado, gente. Um abraço para todos. E a gente se vê daqui a algumas semanas. Tchau, tchau.